muito antes da criação de cadeias e presídios, e mesmo após a criação deles, a humanidade tratou de punir as pessoas que não se encaixavam na sociedade com artefatos que pudessem causar constrangimento, dor e morte. Além do castigo em si, a ideia era usar as punições como exemplo e evitar que os crimes voltassem a ocorrer. Conheço algumas das criações mais cruéis que foram usadas para punir não só os criminosos, mas também revolucionários, mentirosos, fofoqueiros, homossexuais, adúlteros, promíscuos, hereges e quaisquer outros perfis que fossem considerados perigosos pelos poderosos. Algemas, utilizadas até os dias de hoje. As algemas surgiram na antiguidade e são consideradas uma forma leve de tortura. Nela, as vítimas eram imobilizadas pelas mãos ou pelos pés, impedindo movimentos manuais, ou uma eventual fuga. Antigamente eram aplicadas por meses, podendo levar os condenados à loucura. Berço de Judas. O berço de Judas nasceu nas mãos do italiano Hipólito Marsili como uma tortura leve. Tratava-se de um sistema para obter confissões que não permitia ao suspeito dormir, mas ao decorrer da história se transformou em um cruel aparelho no qual as vítimas eram suspensas por cordas acima de uma espécie de triângulo pontiagudo, sendo largadas em cima do objeto com força para machucar o ânus e partes sexuais. Berlinda. A berlinda era um castigo considerado leve e bastante aplicado em diversos países da Europa medieval. Tratava-se de uma placa de madeira na qual a vítima era presa pelos braços e pescoço, limitando sua mobilidade. Depois, o réu era solto às ruas, onde apanhava e era insultado pela população, levando tapas por sua conduta considerada imoral. Geralmente, o castigo era destinado a bêbados, briguentos e ladrões. Cavalete. Deitado de costas sobre um bloco de madeira cortante, com as mãos presas em 2 furos e os pés em algemas de ferro. O réu que fosse condenado ao cavalete durante a Europa medieval passava por uma situação desagradável antes da sua morte. Além de estar amarrado a objeto de tortura, o sujeito também era obrigado a ingerir uma quantidade enorme de água, em um processo que simulava um afogamento. Empalação. Na Europa medieval, uma prática comum de punição aos inimigos do reino era a empalação. Geralmente, os prisioneiros rebeldes eram despidos e atravessados do ânus até a boca por uma estaca de madeira. Após a morte, eles eram expostos em um local onde seus compatriotas pudessem vê-los mortos e se sentissem intimidados. Esquartejamento. O esquartejamento, que basicamente era dividir a vítima em 4 partes, foi um dos castigos medievais mais aplicados por países europeus durante a Idade Média, com diversas variações. A que mais chama a atenção era conhecida como desmembramento a cavalo, que consistia em amarrar os membros das vítimas em cavalos e disparar com os animais em direções contrárias. Na Inglaterra,
onde a prática foi muito popular, o castigo só foi abolido em 1814. O esquartejamento também foi aplicado nas colônias europeias das Américas como castigo para conter nativos rebeldes. Se você quiser apoiar o canal, link na descrição.